sua carteira hoje, 200 alunos na mentoria, tá? Eu tô. Uma hora eu chego aí, mas enfim. Nós estamos É o maior, né? em mentoria ativa, nós estamos com 200 pessoas, tá? Mais um WhatsApp com 50 mil pessoas, mais 300 mil no Instagram principal, mais de 100 mil, incluindo YouTube, Facebook, TikTok e outras, né? E Pessoal, tô em agora, segundo, tô em o segundo, tô em mundial. segundo. Tô em segundo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Amém. Então, a gente só não está ainda com milhares de pessoas nesse grupo, porque eu preciso que a galera invista a camisa, né? Então, se todo mundo aí toda semana me ajudasse, postando alguma coisa no status, nos grupos que participa do WhatsApp, né? Se cada aluno que está na academia trouxesse um aluno, no segundo mês teríamos 600 pessoas, no terceiro 1.200, 2.400, 4.800, teríamos 10 mil alunos em 6 meses, Caraca. do planeta todo, se trouxesse só um. Só Então, é claro, é uma coisa que a gente chama, uma cultura que a gente vai criar agora, tá? Então, nós temos aulas, essas aulas não têm custo, né? Então, quem participa dela comprou o material, né, num valor de R$ 100, e por tempo indeterminado pode assistir às aulas. A outra temporada foram James, 29 semanas. Pois não. já te chamaram de doido já pra isso já? Ah, com Fala a verdade, certeza. fala a verdade. Nenhum, Porque pra tá, nenhum pra tá visionário é fazendo. normal, tá? Pois é, pra tá fazendo uma aula dessa aqui, James, sem nenhum custo, tá virando Papai Noel em pleno março. Não, mas eu não sei se você sabe, mas vamos me vestir de Papai Noel em dezembro, tá? Sim, sim, sim. Mas Eu- até hoje Nós tá com arrecadamos aí espírito. 300 brinquedos e distribuímos numa área pobre, né, paupérrima de Sobradinho, uma região considerada favela, né? Vestido a caráter, tudo direitinho como manda o figurino, com barba branca, etc e tal. Então, a gente já tem essa mania, né? Nós arrecadamos só no ano passado toneladas de alimento em campanhas curtas, mesmo no online, Caraca. Pessoal, tá? vocês não Então, têm noção de quanto custa uma mentoria dessa aqui que o James está fazendo. não, o Ele, pessoal lá da formação de coach pergunta se caraca, precisa me levar a algum instituto de recuperação, porque é uma tem que, mentoria que a gente cobra 2.500, mas não poderia estar sendo cobrada menos de 8.000. tem que fazer E um assim, processo pro Giovanni. eu não estou exato. Eu cheguei a dar o sinal, né? Para ele lá na época, ele me cobrou R$ 100.000 Ah, para olha fazer. ali. Eu não acho que é desmerecido o valor, não. Eu acho justo. Mas o fato é que a gente tem essa mania, tá, de tentar ajudar. E vocês sejam muito bem-vindos, são os primeiros dessa nova temporada. O objetivo aqui é leitura dinâmica, mnemotécnica, programação neurolinguística, neurociência, brainwave, coach, e tudo que diz respeito a ser bem-sucedido na leitura de livros, exposição de conteúdos, oratória, participação de provas e avaliações. E olha, Tá? se vocês tiverem coragem, vocês vão montar um livro parecido com esse aqui que eu fiz, né? Mas para isso aqui, Uma vez que eu tem que vejo ter essa coragem. personalizada. O Tem que ter Igor, coragem. ele é extremamente dedicado, né? A gente gosta de estar sempre referenciando o Igor, porque ele teve a capacidade, Marcelo, de pegar e montar resuminho de cada aula que ele assistiu. Olha, impressionante. E eu não fazia a mínima ideia de que daria um volume desse tamanho, Igor. Mostra de novo esse Parabéns. nosso. Pequenininho, Pessoal, mas não pessoal. é Pequenininho. aquele resuminho feito de qualquer jeito, não, tá? É um verdadeiro mapa mental, extremamente organizado. Resumo, Eu né? falei com ele assim que a gente pode depois organizar um livro com lições de leitura dinâmica. Dá para fazer, acredito que mais de 100 lições num livro, 100 lições de leitura dinâmica em formato de mapa mental, e que eu seria coautor, inclusive, né, no material com ele. E ele está disponibilizando isso, tá? Eu não sei Olha, por quanto ele está cobrando para entregar o material, mas quem quiser, procura, tá? É a parte teórica que eu não costumo entregar. Eu costumo, né,
é exigir que a pessoa assista às aulas para poder ter o conteúdo teórico. E ele teve o cuidado de fazer esse conteúdo teórico por escrito, tá bom? Então, depois entre em contato com ele no privado, ele está no grupo, tá? Da mentoria, para poder ter acesso a esse material aí. Pessoal, vamos ao que interessa, técnicas, né? A gente chama essas técnicas de ferramentas. E eu gostaria hoje de fazer uma varredura, ou seja, para todos os que estão perguntando o valor, Igor. Você pode escrever no Perguntando um chat. valor. Vou escrever no Você chat consegue para eles. escrever? Porque aí aparece na tela e também deixa o gostinho para quem vai assistir no YouTube. Isso. Tá? Nós chegamos a realizar essas lives, não sei se o Igor está lembrando, acho que com certeza sim, com 8.000, 12.000, até 19.000 pessoas. Havia 24.000 pessoas, James, na live. 24.000 pessoas ao vivo nós fazíamos na última temporada. Isso vai voltar, claro. Eu estou numa louca imersão, como o Igor dizia, sábado à noite. Te dou certeza absoluta que se o cara não for muito louco, ele não participa disso. Nós temos aqui 12 pessoas que, assim como eu, têm a coragem de, às 19 horas de um sábado, estar falando sobre ler, entender, memorizar. Tem que gostar muito do assunto, tá? Verdade. Então, na quarta-feira é normal, às 21, que ele já está liberado de tudo, quase que praticamente de tudo, da sua rotina diária, é bem normal numa quarta-feira aparecer no grupo. Mas no sábado à noite é só para os fortes, ok? E aí é claro James, que lembrando. fica gravado, mas ao vivo é diferente, né, Igor? Isso, James, lembrando que para o pessoal ligar a câmera, porque, porque assim uma como a sala última com vez, 3 né? pessoas, Pessoal, é um exemplo esdrúxulo, mas eu gosto de citar que praia de nudismo só se entra pelado, né? Então, você não vai lá entrar numa praia de nudismo vestido, entendeu? Então, se você está a fim de participar aqui com a gente de uma reunião em grupo, né, você tem que estar com a tela aberta. E aí eu peço para o Igor remover, ele está como anfitrião hoje, tá? Só deixar claro que o material do Igor é feito com a criatividade dele, com o esforço dele, e a gente não ganha nada pelo esforço que ele teve, tá? Essa é característica nossa, e eu adoço, aprovo e acho de extrema importância todos que fazem a mentoria ter. Pessoal, então vamos lá. Começando, né, redundantemente dizendo, pelo começo. Parece redundante, mas a Anaxágora já dizia, né, que o óbvio choca o óbvio porque ninguém faz o óbvio. Então, o que é o óbvio? O óbvio das primeiras coisas é fazer o teste inicial. Então, não se fala em leitura dinâmica sem o teste inicial. Então, se você ainda nunca realizou um teste inicial, é muito simples. Quem é que sabe me dizer como é que faz o teste inicial? Dos 13 que estão aqui, eu acredito que todos saibam como fazer o seu teste inicial. Eu ainda tenho uma dúvida, mas vou tirar com você. Já tentei fazer, mas não deu certo. Foi mesmo, Sogrinho? Então, olha só Na como é realidade, difícil. Né? é o cálculo, não é Simbolicamente nem fazer o falando, teste né? inicial. É o cálculo, Você como vai calcular pegar, para chegar. mas é fácil demais. Você vai pegar um livro, você vai escolher um texto, de preferência um capítulo que esteja iniciando, para não pegar o assunto pela metade, tá? Você pega aqui o texto, pega o seu relógio, vem na função timer, liga na função timer, então é na função relógio do seu celular, temporizador, coloca no temporizador 1 minuto, olha aí, e liga. Coloca ele aqui do lado, começa a fazer a leitura. Vai lendo, 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 lendo. Quando acabar 1 minuto, ele vai apitar. Apitou, você marca onde parou e você vai contar as palavras. Então, o total de palavras é o que a gente chama de PPM, palavras lidas por minuto. Todos os que treinam leitura dinâmica devem, antes de tudo, não antes de mais nada, como alguns falam, que antes de mais nada quer dizer que depois disso não vem mais nada, né? Antes de tudo, precisa fazer o teste inicial,
tá? Porque senão você fica perdido, igual Lewis Carroll no País das Maravilhas. Você lembra disso aí, Igor? Quando a Alice estava perdida, tem gente que vive na mentoria igual a Alice, tá? Tem gente que perde o teste inicial, tem gente que perde o caderno, joga fora o teste, não lembra onde anotou. Então, você não pode perder seu teste inicial. Quem lembra o que Lewis Carroll não, Alice perguntou, né? Para quem que ela perguntou e o que perguntou? Perguntou pro gato na árvore, para onde esse caminho leva? Não, ela E aí, perguntou qual caminho devo tomar. Havia algumas possibilidades para ela seguir, ela queria saber qual era o caminho certo. E aí o gato faz mais uma nova pergunta. Para onde você deseja ir? Ela disse, não sei. E aí, então, ele responde, o caminho que você escolher está certo. Ou qualquer um dos caminhos que você seguir, está ótimo. Então, se você não faz um teste de velocidade, é como se você estivesse seguindo qualquer uma trilha, sem saber o destino final. Então, para saber o destino final, você tem que saber de onde sai e para onde quer chegar. E na leitura dinâmica existe uma marca muito clara para onde se deve chegar. Quem sabe? Leonardo, você sabe qual é a meta da mentoria? A meta mínima para quem faz leitura dinâmica? Eu não assisti, não, velho. Sabe que o cara fala? É ao vivo? Não. Eu não. 1.000 palavras por minuto, tá? Não. 1.000 palavras Nós queremos chegar, com 70% de tem que saber compreensão, né? onde você está. A maioria lê 120, 150 palavras por minuto. E nós queremos chegar a 1.000 palavras por minuto. Então, o caminho é rumo às 1.000. Tá? E a compreensão? Como é que eu vou avaliar minha compreensão? É fácil. Você pega um caderninho, pode ser um caderninho velho, contanto que você não perca, e você vai escrever primeiro teste de avaliação, coloca o ppm, quantas palavras você leu, você escreve isso no papel, e agora você vai escrever sobre o que você leu. Escreve, 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 até achar que você escreveu tudo o que se lembra a respeito do que leu em 1 minuto. Aí você dá uma olhadinha no texto e dá uma nota de 1 a 10. Tá? Você dá uma notinha de 1 a 10. Tá? Então, o nosso objetivo, é claro que aqui a medição é controlada, a gente faz um teste e faz perguntas, geralmente são 10. Às vezes, quando o aluno está muito avançado, a gente faz 15, 13, 15 perguntas. Entendeu, seu Aguinildo? Entendi. Fiz Esse alguma teste anotação. a pessoa faz sozinho, né? Para quem vai assistir no YouTube, por exemplo. Mas quem faz a mentoria comigo, né? São 10 aulas particulares, ou faz aqui mesmo, nós já fizemos, inclusive, alguns testes em outras aulas, tá? Em grupo, hoje, se der tempo, a gente faz também, tá? Mas se não fizer comigo, é só marcar 1 minuto e calcular. Tá? Quem já está treinando, é claro que você pode reduzir o tempo. Se marcar 30 segundos para achar o ppm, multiplica por 2. É Né? nessa parte aí que eu me perco. Depois que eu fiz a leitura, anotar a quantidade marcar de 20 palavras. segundos é por 3, 15 é por 4, 10 é por 6. Só relembrando isso aí. Depois que eu faço a leitura de 1 minuto e anoto as palavras, e anoto a quantidade de palavras lidas, e depois escrevo sobre o assunto que eu li naquela página, aí, para fazer essa multiplicação que eu fico um pouco perdido. Tá, mas por enquanto, né? Se eu tenho a vantagem de estar fazendo as aulas comigo, aí eu lhe explico com mais detalhes, né? Mas é só multiplicar pelo proporcional marcado, né? Que chegue ao ppm, né? Palavras por minuto. Tá, então, primeiro é o teste. Segundo é você instalar metrônomo. Se você não tem o link do metrônomo, eu não sei se o Igor tem o link do metrônomo aí para jogar, tá? Você tem que ter o metrônomo, tá? Então, aqui no meu aparelho, ele fica logo bem na tela principal. Eu tenho aqui, se você quiser, coloca aqui no... Não, eu tenho aqui só para você entender que você tem que ter o metrônomo. Por que que eu uso esse? O nome dele é Pro Metronome. Eu uso esse porque ele
ele consegue marcar abaixo dos 40. A maioria dos metrônomos que você baixa, ele só vai até 40, o mínimo é 40. Esse aqui, ele vai até o 10. Então, provavelmente, você vai achar pouquíssimos metrônomos que cheguem a 10 batidas por minuto. Então, tem exercícios que são muito difíceis e você vai precisar de uma velocidade menor que 40. O nome, repetindo, é Pro Metronome. Tá? Quem tem iOS, é só procurar por Pro Metronome. Quem não tem o iOS, no Android, né, também se procura por Pro Metronome e o link provavelmente vai ser disponibilizado aqui, mas se você não tiver, vai estar nas descrições do vídeo, né, no meu WhatsApp, 619-9347-2125. James, Pessoal, eu vou disponibilizar sim. o link no grupo, tá? iPhone e Android. Ó, pronto, ó, já está aí os dois links. Então, eu gosto muito desse. Você vai perceber que onde está escrito aqui 1/1, estará marcando 4/4. Aí é só colocar o dedo, vai aparecer uns sinais de mais e menos, e você aperta nos menos aqui e sai de 4/4, coloca em 1/1, volta para a tela original. Essa roleta aqui aumenta e diminui a velocidade na hora de treinar. Aqui liga e desliga. Então, é claro que tem várias velocidades que você vai usar de acordo com o exercício que você faz. Então, duas ferramentas. Como fazer o teste, tá? Como fazer o teste. E agora, como baixar o aplicativo do metrônomo. O nome da ferramenta que usa o metrônomo, quem sabe o nome? O Igor é covardia, né? Deixa Pois é, só eu ele. nem vou Ele responder. para ver se alguém responde. Como é o nome da ferramenta que se utiliza o metrônomo para executar os exercícios? Calma. Chama-se ritmização. Toda vez que eu uso o metrônomo para executar exercícios de leitura dinâmica, eu estou treinando a minha ritmização. Tá? Qual é a importância da ritmização? Conseguir ler com a mesma performance, não é? Desde o primeiro minuto ao último minuto. Tem gente que estuda 2 horas, mas era melhor que tivesse estudado só 30 minutos, porque ele começa num ritmo, e aí começa a cair. Chega uma hora que ele só está olhando para o céu, né, pensando na morte da bezerra, aí olha para o livro olha para ele, e fica aquele relacionamento, sabe, de litígio ou separação consensual. Ou seja, você não sabe se coloca o livro na fogueira, né, porque você não aguenta mais fazer aquilo, ou se, não, tudo bem, estamos de mal, você vai para o teu lado e eu vou para o outro. Certo? Não sei se entenderam a metáfora, mas eu estou me falando de divórcio, tá? Porque quando eu vejo que ninguém riu, né, era uma piada, eu sou péssimo para contar piada, tá? Então, vamos lá, só para vocês entenderem, né, que eu fico sério, eu conto a piada, ninguém ri. Então, vamos lá. E tem gente que vai contar piada, certos humoristas, que só a cara dele você já começa a dar risada, antes dele contar. Não é verdade? Então, pessoal, olha aí, ritmização. Tá, fiz o teste inicial, instalei o metrônomo, vamos para o aquecimento do globo ocular. Mas para que eu vou aquecer o globo ocular? Porque tem gente que tem o olho, né? Infelizmente, o olho dele é descoordenado, tá? E lento. Então, seu Agnildo, o senhor consegue fazer o exercício dos olhos? A gente fez agorinha, lembra? Vamos fazer, ó. Para aquecer, você faz 20 segundos na horizontal, 20 pelo menos, esse é o básico. Tem outros movimentos? Tem. Vertical e termina na horizontal. Eu liguei aqui o metrônomo, você consegue ouvir? Sim, estou ouvindo. Tá, vamos lá, só os olhos do Agnildo. Fala alguma coisa, Agnildo, para você entrar na tela principal. Bom, eu tô olhando para a ponta do dedo direito e ponta do dedo esquerdo. Vai e volta o tempo todo, vai e volta. Durante esse período aí que ele está cronometrando. Depois eu vou fazer nessa posição a mesma coisa, sem mover a cabeça. De jeito nenhum, não posso mover a cabeça, só os olhos.
Mas me explica uma coisa, para que você coloca os dedos na frente? Você me explicou que é para, não lembro se é para ritmização, para Não, que é é. porque às vezes a pessoa não consegue, né? Ela faz assim, ó. Ela olha tudo torto. Ó. Ah, eu estava olhando, no início eu errei, que eu olhava e com a cabeça. Eu não estou jogando Ela tênis, faz eu não isso, estou né? apreciando um jogo de tênis para fazer isso, né? Então tem que ser Não, aí diferente. quando a pessoa tem muita dificuldade, ele pega o dedo, põe à frente, alonga e olha para a ponta do dedo, ó. Eu, pessoalmente, consigo fazer lá por 200, indo e voltando num toque só. Isso corresponde a mais de 400 toques por minuto, olha aí, ó. Parece que seus olhos vão sair do rosto. É melhor que o GPT, né? Eu vi você fazendo isso aqui, Ele tá Lagoinha. fazendo imagem, tá? Aí, se você perguntar para o GPT, cuidado, uma vez perguntaram para o GPT, piada, tá? O que você vê, né? Porque agora ele vê, né? O GPT-4, né? O que você vê? Algo muito feio. Já pensou? Você perguntar ao GPT o que ele está vendo, ele está dizendo que está vendo uma coisa feia. A coisa feia é você. Entendeu? Programa extremamente mal educado. Mas para algumas pessoas ele respondeu que estava vendo algo extremamente feio. Então, cuidado com as perguntas para a inteligência artificial. Pessoal, então o aquecimento com os olhos é horizontal, vertical e horizontal. Vamos treinar? Né? Para poder vir para a tela frontal, que quando a gente grava, aparece todo mundo assim na aula ao vivo. Mas quando ela vai para o YouTube, só aparece quem está fazendo. Aí pergunta se está fazendo certo, que aí você aparece na tela central e eu digo aqui, tá bem? Eu vou colocar no 120 na horizontal. Valendo. Faça o exercício e pergunte aí, tá ok? Tá ok? E aí? Tá O certo? Eduardo, ótimo. Ok, professor. O Zé Raul, Marcelo, perfeito. Tá ok, Ok, professor? professor. Fernando, bacaníssimo. Marcos, ótimo. Quem mais? Professor, tá bom? Vertical agora. Para você aparecer na tela principal, você E precisa... aí? E aí, professor? E Ok, mais, professor. ok. Leonardo, seu olho tá parado. Você sobe só e fica só assim. Pessoal, E aí, tem gente que não professor? mexe o olho, tá? Tem gente que só mexe a sobrancelha, né? Ele pensa que está mexendo o olho, está só a sobrancelha. E a Então, dica é olha para o teto, olha para o pé, olha para o teto, olha para o pé. o Igor frequentou Professor. todas as aulas, ele vai lembrar da piadinha, né? Tem gente que quando faz o exercício, né, ó, mexe a língua. É um vício também de leitura, né? É um vício de leitura isso. Então, a língua pode ficar parada, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Como contar no auditório para 1.000 pessoas é 1 minuto de riso. Porque a maioria mexe a língua. Não sei para quê, mas mexe. Tá? Outra coisa que acontece é o camarada ficar vesgo. Então, um olho vai, o outro não volta, aí fecha aqui no meio. Tá? Acontece. Então, isso aí é o resultado da observação. Então, os dois para um lado, os dois para o outro, os dois na vertical, 20 segundos, e termina assim. Basta 1 minuto, pelo amor de Deus. Para gente que manda mensagem para mim e diz que os olhos estão doloridos. E aí eu já descubro quase que 100% de chance, é porque ele fez 20 minutos, só o olho. Eu fiz 40. Você imagina um exercício que é para ser feito 1 minuto antes da leitura, ser executado durante 20 minutos. É só 1 minutinho, só para preparar o olho. Tá? A próxima ferramenta é o empalmar. O empalmar permite um relaxamento. Quantas ferramentas nós já passamos? Uma, avaliação. 2, ritmização. 3, coordenação ocular. 4, empalmar. Tá? O empalmar consiste em pegar essa parte mais carnuda da mão, você esfrega até aquecer, isso é para relaxar, é como se fosse uma compressa, né? Você esquentou bem, você vai colocar uns 2, 3 segundos no olho, ó,
1, 2, 3. Esse calorzinho aqui relaxa muito os olhos, tá? Ok, então, se você esfregar, não é bacana. Muita gente esfrega o olho, né? O legal é só empalmar. Aquece bem a mão. Você pode fazer com um paninho quente também. Coloca aqui 2, 3 segundos. Faz umas 2, 3 vezes. Porque o olho cansado. O Igor está lembrando aí para a gente, a mão suja, né? Pode, né, contaminar o globo ocular, dando até conjuntivite. Eu tive vários casos aqui na temporada passada. Eu estava fazendo isso por um minuto. Eu estava fazendo isso por um minuto. Essa parte aqui da mão precisa encostar no olho exatamente ou tem que ficar assim, só cobrindo um pouco? Vai abraçar o olho, né? Essa parte canuda vai encostar. E Encostar, esse né? calor da compressa, mais, né, essa maciez aqui da carninha da mão, é que vai provocar o efeito, né? Como se estivesse ali colocando um paninho quente em cima. Tá Obrigado. bom? Pessoal, Uhum. então, a próxima ferramenta, a quinta ferramenta, se refere a hiperventilar. Você sabia que o cérebro consome 25% do ar que você respira? Não é? Talvez não saiba, né, que o cérebro representa, em média, 2% do corpo. Então, o ser humano tem, em média, 1,3 kg. 1,3 kg. Se você tem 70 quilos, 2% é cérebro. 2% do nosso corpo gasta 25% do oxigênio. Então, o cérebro precisa e gasta mais oxigênio que as pernas correndo. Não é incrível isso? E a maioria respira mal quando lê. Então, a ferramenta consiste justamente em você hiperventilar cada vez que vai ler e virar a página. Então, você está lendo aqui o livro, você parou para pensar no que você leu, hiperventila. Tá? Você virou a página, está virando a página, né? Parou, virou, terminou, virou, hiperventila. Ok? Então, a hiperventilação favorece, né, na diminuição da preguiça mental, aumento de concentração, favorece a atenção e a observação, ou seja, libera neurotransmissores na hora que você está estudando. Então, muita gente não sabe do poder que tem a respiração. Tá? Então, vamos para o primeiro exercício de leitura dinâmica. Quem se lembra qual é o primeiro exercício? Fora o dos olhos, fora o hiperventilar, fora a ritmização, que é aprender a usar o metrônomo, fazer o dash, ou seja, avaliar-se. Qual é a primeira técnica que eu passo na mentoria individual? Leitura do parágrafo, professor. Compreensão automática. Tá? Então, você pode treinar a compreensão automática de duas formas. Pelo método dedutivo e pelo método indutivo. Como é que é o método dedutivo? Quem lembra? Como é o método dedutivo? É ler 10 minutos e explicar 5? Exatamente. Eu escolho um livro, de preferência, né, no começo, lógico, assim como na academia de ginástica, eu não vou colocar 100 quilos no primeiro dia. Então, eu pego um livro fácil, fino, com letra grande, vou utilizar de um marcador de página para estar sempre marcando onde eu paro. Tá? Então, eu marco no timer, mais uma vez a gente usa o temporizador, aí eu vou treinar 10 minutos, coloquei aqui 10 minutos. Vou ler, ler, ler. Geralmente as pessoas conseguem, né, em torno aí de 3, 4 páginas em 10 minutos. Fez a leitura de 10 minutos, você agora vai marcar o timer de novo, só que você vai marcar 5 minutos. Você tem que explicar 5 minutos sobre o que você leu. Por que é método dedutivo? Porque eu vou pegar do maior para o menor. Eu vou ler 10 minutos e vou explicar ou fazer um resumo. Esse é o dedutivo. E o indutivo?
Quem sabe? É ler e explicar o parágrafo. Ler e explicar o parágrafo. Sempre em voz alta a explicação, a leitura nunca. Você pega aqui o marcador, lê um parágrafo, marca, fecha o livro, explica o que você leu em voz alta. Pega mais um parágrafo, fecha o livro, é sem metrônomo, explica o que leu em voz alta. Certo? Então, esse exercício aumenta a velocidade? Não. Não necessariamente, mas quase que 100% dos alunos, treinando apenas a compreensão, aumentaram a velocidade. E por que que aumenta a velocidade? Aumenta a velocidade porque você fica seguro que, ao terminar a leitura, vai se lembrar do que leu. E isso Diminui faz o com que esforço você também, né? não prenda, não amarre o texto. Então, a maioria aumentou 70%, 120% na velocidade só pelo fato de ter mais segurança ou estar mais convicto de que vai conseguir lembrar o que leu. Dá Tá? Então, não é segurança. alguém que está aí na primeira, segunda aula individual, já passou por esse processo de avaliar e notar, tá? Que a compreensão e a velocidade também aumentou. Tá? E aí, a última ferramenta, para a gente entender esse aulão aqui, é a do exercício com palavras. Você pode treinar no aplicativo, você pode treinar no meu material, reforçando que se você quiser fazer parte desses aulões, para quem vai assistir no YouTube, tá? É só me procurar aqui no WhatsApp, 61993472125 e solicitar a sua inscrição. Então, por um valor simbólico, né, eu te mando os meus 5 livros, que é o material oficial, só participa se tiver o material, você compra, por enquanto, só o material, não paga mensalidade, não paga anuidade, por enquanto, tá? Você ainda entra apenas adquirindo o material. Então, tendo essa ferramenta, que é a apostila, nós vamos treinar velocidade. Quem é que me explica como é que treina a velocidade? Seria da esquerda para a direita. Eu ligo o ritmador, ligo o metrônomo. No meu caso, eu estou usando agora o 40, mas vou aumentando gradativamente. Isso, nós vamos colocar no 40, pode ser até no 35, tá? Para quem tem muita dificuldade, pode ser no 30. Eu ligo o ritmador, pego a apostila, você não precisa imprimir, pode treinar em PDF, correto? E aí, a cada toque, eu faço o quê? A cada toque você leu a linha, né? Deu uma linha. Sem pular palavras, sem atropelar, você vem aqui até o final. Hiperventila, né? Sempre que terminar a página, hiperventila. Aí, pelo nosso material, você vai ler sílabas. Terminou, hiperventila. Aí, trissílabas. Se tiver com o microfone aberto, só fecha um pouquinho para não ressonar aqui. E você vai treinar pelo menos uma vez durante 10 minutos, né, em torno de 10 minutos, do palavras, que é o material, com o metrônomo do 1 ao 10. Só que a maioria que já praticou sabe que em 10 minutos dá para ir e repetir pelo menos mais uma ou duas vezes, correto? Dá para fazer pelo menos mais uma ou duas vezes. Perguntas sobre esse assunto, ou quaisquer um dos que nós já abordamos aqui? Nós abordamos 6 ferramentas nesse vídeo. 6 ferramentas. Com essa ferramenta da velocidade, eu lembro daquela piada que o senhor contava nas apresentações. Eu sempre contei umas piadinhas, mas o pessoal nunca ri. Era o que o senhor falou lá, que em um toque lê uma linha e na outra descansa, né? Isso aí é porque verdade. é o seguinte, né? Uma das viagens que a gente fez, eu rodei o Brasil todo 3 vezes em 30 anos, entrei em mais de 30 mil salas, lendo e explicando pelo menos uma página em cada uma delas, e aí a minha compreensão se tornou automática. 30 mil demonstrações, você imagina, é muita coisa, né? Mais de 20 mil horas de aula particular.
Então, numa delas, estávamos no Hotel Otton, na Bahia, Salvador, e aí, quando era para perguntar, a pessoa levantava a mão e tinha um auxiliar que levava o microfone, né? E aí, tendo que ler um toque a cada batida, um baiano levantou a mão para variar e perguntou assim: oxente, professor, um toque, eu posso ler um toque, uma linha, e na outra descansar? A proposta dele era ler um toque e dar um intervalozinho para relaxar, e no terceiro toque ele ia a segunda, no quarto toque ele descansava, na quinta ele ia a linha, no sexto ele descansava, tá? Mas como aconteceu na Bahia, foram 5 minutos sem conseguir voltar para a aula. A gargalhada está filmado, tá? Esse curso. O pessoal viu tanto que foram 5 minutos para conseguir voltar para a aula, né? Porque só na Bahia fizeram essa pergunta. E aí eu sempre conto nessa brincadeira que a Bahia, para ter uma ideia, é o segundo maior público que eu tenho. Então, os baianos são extremamente interessados. De todos os estados, a Bahia é o estado que eu fui em mais cidades. Né? Então, eu visitei um maior número de cidades, mais do que em São Paulo, né? Santa Catarina. Né? Na Bahia, é o estado realmente extremamente interessado em leitura, em desenvolver a leitura. Nos outros, geralmente, eu vou na capital, mais uma ou duas cidades do interior, né? Com exceção dos grandes estados, que a gente vai em vários. Né? Perguntas? Professor, eu tenho uma pergunta para os alunos mais avançados. Quem sabe o Igor consegue responder do ponto de vista do aluno. Quando eu estou lendo com o metrônomo, eu percebi que o pescoço faz um leve movimento para um lado e para o outro também. É normal isso no começo e depois isso continua ou tem que ficar absolutamente parado? Inicialmente é normal. É muleta, é um vício, assim como a língua. Sim. Agora imagine, né, na hora que você estiver lendo a 120, 130 toques por linha, você vai fazer isso? De fato, é que ele mexe bem pouco, sem dúvida. Temos lá um sistema, né, que administra o equilíbrio do corpo. Se você começar a fazer isso aqui... Não, ele mexe bem pouco, claro, né? Mas nesse pouco você está fazendo 40. O que eu fiz inicialmente, Marcelo, foi segurar, deixar a apostila aberta e segurar. É o que eu estou fazendo. Eu boca, estou apoiando para segurar. Eu estou apoiando para segurar. Deixo aqui a tela. Estou fazendo assim para não... Bem, Marcelo, se ela mexer demais, você trava com o lápis. Não. Sim, eu assisti um vídeo que o senhor disse isso, mas eu não tenho esse problema. Mas eu estou fazendo isso que o Igor falou. Inicialmente, depois passa. É o efeito bola de tênis, né? Mas olha que eu nem entrei nesse mérito de ler livros com metrônomo, tá? Então, inclusive, né, o Raul estava cometendo esse grave erro de, nas primeiras aulas, estar lendo o livro com metrônomo. Por enquanto, Marcelo, abomine essa ferramenta. Não, professor, não é o livro. Eu quis dizer o exercício com metrônomo. Tá. Apostila. Eu até abordo esse assunto nos vídeos, mas no começo, né, usa só a apostila. Mas você pode sempre usar com o olho. Geralmente eu seguro a cabeça quando eu vou treinar o olho. Né? Então, centralizo assim, né? Que realmente mexe um pouquinho mesmo. Não, é apostila, não é livro, não. Mas eu estou fazendo isso. Você vai se acostumando. Eu estou apoiando para fixar. Uma pergunta que eu tenho é quanto à guia, né? De você usar uma caneta ou você usar um dedo, né? Como isso influencia também no exercício do metrônomo, professor? Algumas pessoas, infelizmente, Leonardo, estão numa condição de pessoas que estão em alfabetização. É como se elas estivessem com a leitura estacionada no 3º, 4º ano do ensino fundamental. Então, para essas pessoas, né, que têm dislexia, que têm TDAH, né, ajuda você estar usando uma varetinha ou uma caneta leve, né, para fazer o exercício. Quanto mais levinha a caneta, melhor. Tá? Eu gosto muito de usar uma varetinha de bambu como exemplo. Depois você percebe que é uma muleta e você se desprende dela.
Se é a varetinha de bambu, você tá meio grossa, né? Eu gosto daquelas de comida japonesa, mas serve essa daí, né? É pesadona, né? Mas o fundo dela é falso. É isso que é levinha, é levinha, é levinha. Tá bom. Pessoal, então, no mais, né, esses vídeos, né, esses aulões, eles vão durar de 40 a 60 minutos e acontecerão sempre ao vivo, depois a gente vai deixar gravado, pelo menos no início, disponível no YouTube, tá? Podendo, inclusive, ser assistido em 2x. Então, vamos fechar aqui e deixar um pouquinho em aberto, tá? Para mais perguntas, e aí eu vou autorizar o Igor fechar a gravação.